Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um momento de devocional, de leitura, de meditarmos aqui na Palavra de Deus. E hoje nós iremos ler o capítulo 2 de Gálatas e oro para que o Senhor venha ministrar no seu coração e no meu coração nesse momento e que nós saiamos daqui edificados, alimentados e alicerçados na Palavra dele. Bom? E o capítulo 2 diz o seguinte: 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Esta questão foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se em nosso meio para espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que pareciam influentes, o que eram, então não faz diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram em nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido dada a confiança da pregação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que me esforcei por fazer. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento e não gentios e pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim, nós também cremos que Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus. Pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, finalizamos aqui o capítulo 2, onde vemos que Paulo ele acaba repreendendo a Pedro diante de um comportamento incoerente. E venhamos refletir a respeito dos nossos comportamentos incoerentes segundo a palavra de Deus, Desejo para você uma abençoada quarta-feira. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. E eu te espero no próximo capítulo.